Sejam bem-vindos ao LabsBIM. Hoje falaremos como inserir pergolado. Oi, eu sou o Pedro Cortez, arquiteto do Yandé Arquitetura, e hoje vou te ensinar como que a gente pode fazer um pergolado. Esse aqui é o modelo utilizado como base, e na última aula a gente falou sobre esse deck aqui, como que a gente modelou. Vou modelar um pouquinho diferente esse pergolado dessa vez. É sempre importante dizer que a gente precisa saber qual que é o nível de modelagem a gente vai querer. Se a gente vai querer uma modelagem simplesmente representativa, algo mais simples, ou se a gente vai querer uma modelagem um pouco mais complexa, que seja mais parecida com a realidade possível. É essa que eu vou ensinar para vocês que, aproveitar que a gente está aqui, vamos fazer o mais complexo. Então vamos lá. Eu vou fazer esse pergolado aqui em cima desse deck, como se eu estivesse fazendo uma área gourmet. Antes de modelar esse pergolado, eu preciso entender como que funciona o pergolado. Então, a gente sabe, que a gente vai ter que botar um pilar aqui, provavelmente eu vou fazer um pergolado em madeira, nas extremidades, e vou colocar o pergolado em cima, tá? As madeiras modeladas em cima. Então, vamos lá. Vou usar como componente, que eu acho que é a maneira mais fácil de se fazer isso. E vou já com vocês, já vou direto com o atalho, hein? Vou dar o atalho CM e já abro logo a aba de componentes. Vou modelar meu componente no local. Vou colocar aqui como sendo um componente de gabinete a princípio, Vou dar OK e vou escrever aqui, pergolado de madeira. Beleza, vamos começar a modelar esse pergolado de madeira. Então, vou vir aqui em criar e vou criar uma extrusão, E vou fazer esses pilares primeiro. Vou fazer os pilares de 10 por 10, 10 de largura por 10 de espessura. Eu vou botar 10,5 só para ficar igual. Ah, não, 10 mesmo. Esse aqui era a gretinha, já estava até confundindo. Fiz esse meu primeiro pilar e vou aqui colocar o material dele, que é de madeira. Esse material a gente já criou na última aula, Mas eu vou criar um novo. Pensando bem aqui, não vou usar madeira deck não, vou usar madeira pergolado, que pode ser que sejam madeiras diferentes. Madeira pergolado. Vou até colocar uma cor diferente do que eu tinha colocado antes, preenchimento sólido, a maneira como eu estou vendo ele em vista, E vou colocar aqui um marrom diferente, Vou adicionar esse marrom aqui para eu poder pegar ali no corte, Padrão de corte, preenchimento sólido, aquele mesmo marrom que eu escolhi. Vou dar OK. Olha lá, aonde que foi parar a minha modelagem. Aí eu tenho duas opções, Vou dar OK aqui, vou concluir esse meu modelo e ele está colocado aqui. Eu tenho a opção de manipular esse meu deck, esse meu deck não, desculpa, esse meu pilar aqui por fora. Mas é bem acochambrado assim, sabe? Não é uma coisa muito legal de se fazer, não, que depois pode dar alguns erros. O que eu vou fazer? Vou fazer um corte, como de costume, como a gente já sabe, que é importante, que isso ajuda bastante na modelagem. Um corte longitudinal, um transversal. Vou até virar ele para cá. E vou adicionar aqui, porque o que é o seguinte? Esse deck não, esse pergolado, ele não vai ter a mesma altura da cobertura. Então, eu vou criar uma linha de referência aqui agora, só para me ajudar na modelagem. Vou ocultar esse corte aqui que está me atrapalhando a enxergar. Vou desenhar aqui com uma linha mesmo, tá? Onde que fica essa linha aqui? Que eu só sei usar o atalho. Vou usar aqui, linhas de modelo. Não. Bota aí LI. LI não, DL. Escreve aí DL, que nós vamos colocar linhas aqui aleatórias, tá? Vou criar uma linha aqui, porque eu quero delimitar a altura. Que é a altura que eu quero fazer esse pergolado, Criei essa linha. Essa é a maneira como eu faço, tá, gente? Como eu faço os componentes aqui do escritório.
E vou fazer essa altura aqui do meu pergolado a 2,40. Pergolado muito alto fica um pouco estranho assim, então eu vou fazer aqui o limite dele a 2,40. Então eu sei que eu posso vir aqui, ó, e colocar o meu pilar a 2,40. Ou simplesmente, ó, clico duas vezes. Ele está começando em 23 centímetros. Por quê? Porque ele está em cima da ripa do deck todo, né? Da estrutura do deck mais a tábua ali em cima, a ripa ali em cima. E eu posso colocar ele aqui, 2,40 mais 23,50 vai dar 2,63,50. Talvez eu errei a conta. Aí, 2,63. Ó, quero que o meu pilar seja desse tamanho. A gente tem a opção de pegar esse pilar e copiá-lo para todos os cantos, porque eu quero fazer essa modelagem assim, desse jeito. Ó. Só que aí eu vou contar para vocês uma questão que acontece aqui. Às vezes a gente está projetando e depois a gente tem a necessidade de mudar essa altura. Então, para não ter que ficar mudando depois, pilar por pilar, eu vou ser mais esperto. Ó, o que eu vou fazer? Ó? Vou vir aqui na planta baixa, vou editar essa minha extrusão e vou copiar esse meu limite de extrusão para todos os cantos. Ó, vou dar CO, copy, e vou colocar aqui. Ó. Vou aproveitar e copiar os dois, CO, copy, e vou colocar aqui nessa minha outra extremidade. Quando eu der o concluir o modelo, olha só, os pilares aparecem todos de uma vez. Que aí eu consigo aumentar o tamanho deles e diminuir todos de uma vez só. Acho mais prático assim, tá? Então, primeiro fiz aqui os pilares. E agora a gente vai fazer as ripas em cima, né? O pergolado em si. Vou vir aqui em cobertura, porque a gente já... esse pergolado vai ser feito na cobertura. A gente tem duas opções, na verdade, né? Ou a gente cria esses componentes aqui de novo com criar, extrusão. Aí eu venho aqui e faço as ripas em cima, certo? Posso fazer umas ripas aí de 5 centímetros de largura, então um tamanho bom. Isso tudo aqui eu estou na planta do térreo, né? Vocês estão vendo. Ou então posso estar fazendo isso na planta de cobertura, tanto faz. Porque depois a gente pode subir essa modelagem, né? Então vou criar aqui, já está com esse material aqui, madeira pergolado, início da minha extrusão, ó, 2,60, eu vou fazer ele com 10 centímetros de altura, ó, 2,70. Aplicar. Deixa eu vir aqui no 3D e ver como é que ficou, ó. Olha lá como que ficou. Aí eu estou vendo aqui que ainda deu errado, ó. Não tem problema. Vem aqui no corte. E altere aqui, ó, 2,63 para 2,73. Beleza. Agora eu vou distribuir essas madeiras de fora a fora. Aí eu posso fazer assim, dessa forma, como vocês viram, né? Copiando uma a outra. Ou simplesmente eu posso clicar duas vezes. Aí eu abro nessa opção aqui de delimitar a extrusão. E eu posso copiar isso, que eu acho que é mais prático. Ó. Vou dar um espaçamento. Aproveitar até colocar aqui. Na verdade, eu vou chegar esse aqui 5 centímetros para cá, porque depois vai vir uma outra madeira aqui dando acabamento. Mas, ó, vou pegar aqui da CO, que é copy, né? E vou dar um espaçamento de 20 centímetros entre uma e outra, ó. Tá dando 20 centímetros aqui. Vou selecionar isso aqui, vou dar CO, que é o copy, e vou copiar até chegar lá no final. Aí para adiantar aqui o processo, vou pegar mais de uma, copiar. Ó. Essa última aqui, tá vendo? Eu vou deixar o espaçamento menorzinho. O ideal seria que todos os espaçamentos fossem iguais, mas eu vou deixar menorzinho porque eu acho que para adiantar nosso processo. Ó, vou dar OK
e todas as ripas do pergolado ali em cima estão feitas, ó. Aí falta esses acabamentos aqui dessa lateral. Eu posso... Vou usar aqui o 3D mesmo, que eu acho que vai ser mais fácil, ó. Eu utilizo muito o 3D para também fazer modelagem, ó. Então eu coloquei aqui numa vista superior, tá vendo? Aqui estava numa vista qualquer, vou colocar numa vista superior. Vou clicar aqui, vou copiar, que eu acho mais prático, ao invés de criar a extrusão de novo, ó. Porque já vai com o material certinho e tudo, ó. Copiei. Vocês estão vendo então que eu fiz uma cópia de tudo aquilo que a gente tinha acabado de fazer. Vou clicar 2 vezes e vou apagar e vou somente rotacionar isso aqui, ó. Vou dar RO de Rotate 90 graus e vou posicionar bem aqui, que é onde eu quero, ó. Aí, às vezes o Revit não deixa você andar com ele no eixo Y, digamos assim. É por conta disso aqui, ó, restringir. Aí você só desmarca, aí ele deixa você fazer isso, ó. Aí o que acontece, ó? Não estou vendo aonde que a parede está acabando porque o telhado está aqui em cima. Eu simplesmente venho aqui na ponta do térreo e puxo isso aqui, ó. Vou dar OK e vou voltar lá no meu 3D para ver como é que tá ficando, ó. Vou colocar, resolvi aqui também colocar essa madeirinha do lado de lá, ó. Então o que eu faço? Deixa eu voltar lá no 3D. Clico 2 vezes, né? Porque aí fica mais prático a gente trabalhar desse jeito. Vou copiar essa madeirinha aqui para cá também, ó. Aí aqui, como eu tinha visto antes, ó, está se sobrepondo. Não tá certo isso aqui, né? Então vamos consertar, ó. Simplesmente a gente clica 2 vezes. Vou vir aqui no térreo, né, na planta baixa. E vou jogar todo mundo aqui para baixo 5 centímetros, que é a espessura que eu coloquei daquela madeirinha ali em cima. 5. Dá OK. E vou concluir o meu modelo. Tá feito o meu deck de madeira. Ó, vim aqui na caixa de recorte para a gente ver como que ficou essa modelagem. Ó. Olha lá. As minhas ripas horizontais, as minhas ripas verticais. Isso aqui é uma modelagem de um pergolado simples, né? Sem muitos elementos, mas que a gente consegue ver o princípio básico de uma modelagem completa aqui no Revit.